Boa noite, amados irmãos. Quero vos cumprimentar. Você que se faz presente no culto e aqueles também que estão em casa, nos assistindo, acompanhando o culto. Quero abrir com cada um de você a palavra de Deus, que nós estamos estudando dentro das nossas limitações, né? Dentro das nossas possibilidades, ajudados por Deus, e compreender um pouquinho mais a palavra. A palavra precisa ser entendida, né? Então, a gente tem buscado isso da parte de Deus, com o objetivo de poder conhecer um pouquinho mais a palavra, né? Interpretá-la e, acima de tudo, buscando a sua aplicação no nosso viver. Filipenses, capítulo de número 2, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, é o livro da Bíblia que nós estamos estudando nesse tempo agora, né? Quartas-feiras é o dia que a gente tira para fazer o nosso estudo, né? Estudar com minúcias a palavra de Deus, muitas vezes versículo por versículo. Por isso que muitas vezes uma carta começa aqui, uma carta pequena, e às vezes a gente fica alguns meses, né, estudando. Filipenses 2, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: completai a minha alegria. Completai a minha alegria. De maneira que penseis a mesma coisa. De maneira que vocês tenham o mesmo pensamento. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, né? Por divisão, ou por orgulho, vanglória, mas façais por humildade, considerando cada pessoa ou cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista, quer dizer, não fique cuidando propriamente do que é seu, não fique só olhando ou preocupado com as suas próprias coisas. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas também o que é do outro, né? Então, não é olhar e me preocupar só com as coisas que dizem respeito à minha vida, mas que diz respeito ao irmão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós vamos parar aqui porque nós vamos ter depois uma outra oportunidade para falar exclusivamente sobre o proceder de Jesus Cristo quando ele se desfaz da sua glória, quando ele assume a forma de servo, né, por nossa causa. E aí nós vamos ter um culto, um estudo em cima praticamente do versículo 6 em diante. Mas hoje vamos ficar até o versículo 5. Nós, na última oportunidade, nós dissemos e vimos com os irmãos que Paulo estava preocupado com a possibilidade de haver uma ruptura na unidade da igreja. Que a igreja se dividisse, como aconteceu na igreja dos Coríntios, né? Paulo queria a igreja unida, ele queria unidade na igreja. E ele, muito embora
ele se alegrasse por essa igreja, né, ele considerava a igreja dos filipenses a sua própria alegria e a sua própria coroa, né? Mas percebe-se pela forma como ele diz, quando ele fala completai a minha alegria, porque faltava alguma coisa, estava faltando alguma coisa. E justamente o que estava deixando ele incomodado e não tão alegre como ele gostaria, justamente em decorrência desta, quase certo, estar acontecendo dentro da igreja, por parte de algumas pessoas, uma atitude oposta, né, a isso que ele está recomendando, de buscar essa unidade, de ter o mesmo pensamento, de ter um espírito de cooperação, no mesmo sentido, somando força, né? Haviam pessoas que estavam tendo uma atitude de partidarismo, muito provavelmente buscando, né, e tendo como motivação a vanglória, o orgulho, né, ser visto pelos outros. Então, Paulo, ele disse, completem a minha alegria, né? E, certamente, a consolidação dessa unidade da igreja seria o fator determinante para que a sua alegria se completasse. Mas Paulo, ele coloca algumas coisas que justamente, na prática, iriam cooperar no sentido de que essa unidade não fosse quebrada. Então, ele fala algumas coisas que dizem respeito a essa unidade, né? Ele não fala só, olha, procurem ser uma igreja, procurem ter unidade em Cristo. Ele podia simplesmente lançar isso, mas ele dá conselho prático. Na prática, como é que se estabelece ou se consolida essa unidade? E ele diz, a primeira coisa que ele fala é que ele recomenda que todos tenham o mesmo pensamento. Que penseis a mesma coisa. Então, o primeiro item daquilo que a igreja deveria fazer, no sentido de caracterizar uma igreja unida, que vive a unidade, é que a igreja deveria ter um consenso no pensar. Pensai a mesma coisa, de modo que penseis a mesma coisa. E é importante nós frisarmos que pensamento aqui não se refere propriamente, quando ele fala, ó, pensem da mesma forma, muito embora possa dar alguma margem, né, e alguma possibilidade de alguém interpretar que ele está se referindo a questões doutrinárias, né, mas nós entendemos que não é essencialmente, ou em primeiro lugar, uma questão de, pelo menos que ele está se referindo aqui, de um pensamento único no que diz respeito à teologia, a conceitos doutrinários, muito embora, seja muito importante, claro, que haja dentro da igreja um consenso doutrinário em questões básicas ou basilares do cristianismo, né? Não pode, dentro de uma igreja, cada um pensar de forma diferente com relação à doutrina, ao cristianismo, né? À teologia, o propósito da morte de Cristo, por exemplo, o propósito da cruz, né? Mas ele aqui, quando ele fala pensem da mesma coisa, pensem a mesma coisa ou da mesma forma, tenham o mesmo pensamento, ele está se referindo aqui seguramente a uma disposição, não sei se você vai entender, a uma disposição da mente, a uma opinião, né, a um conceito muito bem estabelecido sobre como deve ser a vida da igreja, como comunidade e individualmente cada cristão. Então,
ele está se referindo a uma disposição mental que cada pessoa tem que ter no que diz respeito a uma vida, né? O que eu penso sobre a vida de um cristão? Como deve ser a vida de um cristão? Que vocês tenham o mesmo pensamento nas questões da vivência, do cotidiano, do dia a dia, né? Então, ele está se referindo a uma vida que requer autonegação, né? Será que a igreja pode estar dividida nesse conceito de que na nossa vida tem que haver da nossa parte um negar-se a si mesmo? Eu acho que não é assim. Não, eu acho que é assim. Eu acho que é mais ou menos. Então, a questão da vida, que envolve, conforme disse, a autonegação, que envolve santidade, que envolve fidelidade a Deus, que envolve humildade, especialmente humildade. A gente vê nos dias de hoje tanta discordância dentro de igrejas no tocante à questão da humildade. Então, sabe, você vê tantas vozes tão dissonantes uma da outra. Paulo está dizendo que a igreja ela tem que ter um pensamento com relação à vida que cada um deve viver, né? Ele está se referindo com relação ao amor ao próximo. Por exemplo, eu posso falar de tanta coisa, que é a prática do dia a dia. Então, o que você acha? Não, cara, esse negócio de perdoar quem me ofende, para mim não serve. E você o que acha? Dependendo da ofensa, eu aceito. Então, você começa a ver uma divisão dentro da igreja com relação ao pensamento. Ele quer que a igreja tenha um pensamento com relação a essas coisas que são essenciais da vida cristã. Com relação ao perdão, você não ouve dentro da igreja, às vezes, pessoas que acham que não devam perdoar? Outro acha que pode perdoar até um certo ponto. Outro acha não. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que perdoar. Com relação a servir, né? Ser servo, servir a Deus, a igreja. Então, esse mesmo pensamento, ele deve convergir, e não somente sobre essas coisas, porque eu não poderia enumerar tudo aqui, que diz respeito à vida, uma vida que reflete, ou que venha refletir a vida de Cristo, o nosso paradigma, o nosso modelo de viver, de tratar as pessoas, de misericórdia, de altruísmo. Sobre essas coisas e sobre muitas outras coisas, deve haver um mesmo pensamento. Então, Paulo, ele ora e ele pede para que a igreja, né, venha convergir nessas questões que são questões básicas, elementares de uma vida cristã. É como se ele dissesse, olha, complete a minha alegria, sabe como? Que cada um de vocês, todos vocês tenham uma mesma opinião com relação ao modo de vida que Cristo espera de vocês. Esse é o primeiro ponto, que todos penseis a mesma coisa. Depois, em segundo lugar, ele fala assim, olha só, tudo falando sobre unidade. Então, todos pensam igual, né? Em segundo lugar, que todos que tenhais o mesmo amor. Então, o amor, ele é o vínculo da perfeição, e é justamente o amor que nos liga, né? E que nos mantém vinculados uns aos outros. Então, no momento quando falta amor por parte de alguém, é a coisa mais fácil essa pessoa se desvincular, se separar, né? Ficar afastado, mesmo participando muitas vezes da atividade da igreja. Então, Paulo, ele quer que a igreja, todos, tenham o mesmo tipo de amor.
o mesmo tipo de amor. Que tipo de amor? É o amor que Deus espera de nós, que Jesus Cristo espera de nós. Que tipo de amor é esse? É justamente o amor que Cristo teve e tem pela igreja. Então você imagine se cada um de nós praticarmos, né, o tipo de amor que Cristo praticou de efetivamente amar cada um de nós. Se esse amor for praticado entre a igreja, efetivamente o que vai acontecer é uma igreja unida, porque o amor une. Não é isso? O que a gente, quando a gente vê uma família unida, uma família, né, que está sempre junto e sempre um ajudando, sempre unida, o que é? É o amor. Então, é justamente o amor que os liga, né? Então, eles têm que ter um pensamento igual com relação à vida cristã, ao nosso dia a dia, e eles têm que desfrutar e praticar o mesmo tipo de amor. Tão triste quando a gente vê dentro de uma comunidade pessoas que amam com mais intensidade e pessoas que não amam, pessoas que não se interessam, não se preocupam com o outro. Então, que todos tenham o mesmo amor, né? O amor que Cristo tem e teve pela igreja. 1 João, capítulo 3, versículo 14 diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Ele está falando aqui de vida espiritual, né? Antes estávamos mortos espiritualmente e agora estamos vivos espiritualmente. E ele João coloca aqui o grande distintivo, né, que é o grande sinal, o grande vestígio de que nós estamos vivos, que nós passamos da morte para a vida, é justamente a prática do amor. Então, aonde existe amor, né, existe vida. E Paulo quer que a igreja toda pratique o amor, e não somente um grupo, né? Que a igreja toda esteja envolvida, se relacionando um com o outro, através do vínculo do amor, que é o vínculo da perfeição, conforme diz Colossenses 3, 14 e 15. Né? Então, no versículo 14 de 1 João 3, diz assim, nós sabemos, nós temos a confirmação, é isso que ele está dizendo, que nós passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Né? Nós devemos nos doar. Nós devemos gastar ou o nosso tempo, ou parte dos nossos recursos, ou o nosso talento, ou o nosso dom, né, no sentido de edificar, de ajudar, de cooperar com o outro. Isso é o amor. Né? Eu gosto de enfatizar na igreja, ou para a igreja, aquilo que Jesus falou que nos deveria chamar a atenção sobre aquilo que ele considera ser realmente o elemento ou o fator decisivo para que as pessoas do mundo reconheçam que nós somos discípulos dele, que nós somos filhos de Deus, que nós somos de Deus, que nós somos de Jesus. E sempre alguém vai, de alguma forma, pensar, muitas pessoas estão persuadidas que o poder sobrenatural, o poder dos dons, que é uma realidade da igreja, é o grande distintivo. Né? E eu sempre falo
que poder sobrenatural não existe somente na igreja. No mundo das trevas também existe poder, muito mais do que a gente possa imaginar. Mas o grande distintivo da igreja, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, é a prática do amor. João, no Evangelho de João, no capítulo de número 13, Cristo fala para a igreja, recomendando o amor e dizendo que justamente seria nisso que a igreja seria reconhecida como discípulo. João 13, versículo de número 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esse é o tipo de amor. Paulo disse lá em Filipenses que todos tenham o mesmo amor. Ele está dizendo, em primeiro lugar, que o amor tem que estar presente em todos, para que haja a unidade, né? Que todos tenham amor, e depois ele dá ainda o seguinte, que todos tenham o mesmo tipo, ou o mesmo nível de amor. E o amor, evidentemente, que nos é recomendado pelo próprio Senhor. Eu vos dou um mandamento. Não é propriamente, é muito mais do que uma recomendação, é uma ordem do Senhor. Eu vos dou um mandamento, que vos ameis uns aos outros, da mesma maneira como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Versículo 35. Nisto, por causa disto, justamente por isso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverdes amor uns aos outros. Então, muitas vezes a igreja, sem uma justificativa, nunca se vai encontrar uma justificativa plausível para as desavenças, para as disputas, como a gente vê, por exemplo, na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios foi uma igreja repreendida por diversas razões pelo apóstolo Paulo, mas uma das razões que Paulo admoesta a igreja dos Coríntios é porque havia, dentro da igreja, demanda judicial entre os crentes. Então, é a prova mais evidente de que não havia amor. Primeiro, porque alguém tinha lesado alguém dentro da igreja. E Paulo disse que aquele que foi lesado devia antes absorver o prejuízo. Então, ele não somente não absorvia o prejuízo, por ter sido lesado, como eles iam ao juiz, dois crentes vão a um incrédulo, para que o incrédulo decida em cima da lei o que deva ser feito. Né? Então, havia isso na igreja de Coríntios. Isso é ausência de amor. No momento que duas pessoas de uma comunidade, crentes, ou pelo menos supostamente crentes, né, vão procurar alguém fora para tomar a decisão, e ele inclusive repreende, dizendo que não havia sábios dentro da igreja. Se vocês são crentes, vocês vão pedir para um incrédulo lá fora decidir coisas de vocês. Não existe ninguém na igreja que tenha condições de decidir. Né? Faltava autoridade, faltava amor. Né? Então, Paulo, ele quer que a igreja manifeste este mesmo tipo de amor, que é o amor de Cristo, né? O amor que envolve tanta coisa, envolve paciência, né? Envolve... Em terceiro lugar, então ele fala sobre o mesmo pensamento, depois ele fala, tenhas o mesmo amor, que todos, né, tenham o mesmo amor, e depois, sejais unidos de alma. A igreja, eu já falei isso acho que na semana passada ou semana retrasada, essa unidade, ela é o motivo, é o alvo de oração, de intercessão pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele está
prestes a ser entregue para ser morto na cruz. Ele está intercedendo pela igreja, e uma das coisas mais marcantes na sua oração é o seu grande desejo, a sua grande vontade de que a igreja experimente unidade. Paulo sabia disso, por isso ele toca nesse assunto. Muito embora ele já estivesse bastante alegre com a igreja, mas ele queria que essa unidade não fosse perdida. Então a igreja precisa ser unida, né? Quando a gente fala em união, a gente se lembra também do oposto. Então, a união é uma manifestação de todos estarem inclinados a um mesmo objetivo, a um mesmo propósito, todos trabalhando juntos. Isso é união. No momento em que acontece disputa dentro de igreja, a gente sabe que existe, né? Talvez a gente, na nossa comunidade, a gente não tenha essa realidade, mas é muito comum a gente perceber, especialmente dentro de comunidades maiores, né, disputas por cargos, disputas por posição, né? Mas os crentes, eu já disse certa feita, os crentes não são concorrentes, especialmente dentro de uma mesma comunidade, são cooperadores, né? Essa unidade, essa união, ela justamente fala, quer dizer, é um mesmo esforço no mesmo sentido. No momento que existe divisão, que existe disputa, são forças, né, contrárias umas às outras, que provoca essa divisão. E isso não é bom para a igreja, né? A igreja é um corpo. Eu falei bem no início desse estudo que, comparando a igreja como uma equipe, um trabalho de equipe, né? Uma equipe que trabalha redondo, ela trabalha com o mesmo propósito, com o mesmo alvo, o mesmo objetivo, e todos trabalham no mesmo sentido. Todos são cooperadores. Não existe uma concorrência propriamente dita, não deve existir, né? O objetivo desse corpo que trabalha unido é justamente buscar a glória do Senhor. A igreja trabalha, a igreja opera, a igreja exerce o seu ministério sempre com um fim maior, um objetivo maior, sempre será a glória de Deus. Nós fomos salvos para a glória de Deus. Nós temos o Espírito Santo em nossa vida para nos transformar, visando a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, a divisão dentro da igreja, essa facção, o partidarismo dentro da igreja, isso não coopera para a glória do Senhor. Cada membro deve trabalhar no sentido de cooperação, de cooperar, né? Buscando o quê? Buscando a edificação de todos. Quer dizer, o nosso propósito como corpo é que o corpo todo seja edificado. Então, o meu trabalho, né, o meu esforço, o meu empenho na igreja é no sentido de cooperar para que outros irmãos sejam edificados. E eu seja edificado por outros irmãos. Outros também vão se empenhar, vão se esforçar para que eu também seja edificado. Não há espaço dentro da igreja, muito embora a gente saiba que existe às vezes, mas não há, não deveria existir, pelo menos, espaço para ciúme, para inveja, né? Não deveria existir. E, normalmente, esses ciúmes, porque, a meu modo de ver, de todas as igrejas que o apóstolo Paulo trabalhou, a igreja dos Coríntios foi a igreja mais problemática, né? Mas, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, Coríntios, capítulo 1, me vê uma Bíblia aqui para mim rapidinho, irmãos, que a minha, nessa parte, por incrível que pareça, eu estou sem o texto aqui. A Bíblia ela vai se desgastando e as folhas vão soltando. 1 Coríntios, obrigado, Dani. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos
a mesma coisa. Ó, aqui também é unidade, o assunto aqui é unidade, né? E que não haja entre vós dissensões. Lá em Coríntios é evidente, porque depois vai dizer que realmente existia. Antes sejais unidos. Olhe só que esse é um tema que o apóstolo Paulo aborda. Ele estava abordando com Filipenses, mas ele já havia falado lá aos Coríntios. Sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, mesmo pensamento. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Né? Existem contendas, havia contenda, justamente por causa de disputa, justamente por causa de alguém querer, né, ocupar uma posição, de repente, e estava sofrendo, vendo o seu caminho atrapalhado, porque outro talvez estivesse também visando isso, e aí essa disputa que não pode, né? A igreja tem que trabalhar, é um corpo que trabalha em harmonia, né? Mas havia isso aí lá, havia contenda. No capítulo 3, no versículo 1 dessa mesma carta, diz assim, ó, e eu, irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar. Porque ainda não podeis, nem tampouco, ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, essa era uma realidade com a qual o apóstolo já tinha uma experiência de perceber isso dentro de comunidades, né? Então, aos filipenses, ele pede, ele solicita que a igreja não busque esse caminho, ao contrário, né? A igreja deve ser unida de alma. Ainda nesse versículo 2, ele fala mais uma coisinha, no sentido de que se consolide essa unidade da igreja. Primeira, sempre repetindo, é o mesmo pensamento, o mesmo amor, unidos de alma, e depois, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, ele fala que tem que ter o mesmo amor, e ele fala que tem que ter o mesmo sentimento. Se o amor que a igreja deve praticar, é o mesmo amor praticado por Cristo, eu entendo que da mesma forma deva se dar com relação ao sentimento. Com relação ao sentimento. E veja bem que no versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, ele diz assim, ó, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Assim como o amor de Cristo é o amor que a igreja toda deve praticar, também a igreja deve ter o mesmo sentimento, né? E o sentimento que houve em Cristo. Na próxima semana nós vamos falar sobre isso, exclusivamente sobre a atitude, né? Sobre o dar-se, sobre o entregar-se, sobre o anular-se, né? Sobre deixar a glória eterna e assumir a forma de servo. Sentimento aqui, irmãos, ele é uma disposição do coração. Quando a gente fala em pensamento, a gente fala em disposição da mente, né? Em pensar. O que você pensa sobre isso? Não, o meu pensamento sobre isso é isso, né? Eu tenho que viver dessa forma, eu tenho que agir dessa forma. Um crente tem que... Aquilo que nós falamos anteriormente. Isso é pensamento. Sentimento é a disposição do coração.
né? É a disposição do coração, a inclinação, a tendência do coração no sentir, né? Com relação a Deus, com relação a mim mesmo e com relação especialmente ao outro. Nós poderíamos falar, irmãos, certamente nós poderíamos falar de muitos sentimentos, mas o propósito é esse, porque ele aqui está objetivando basicamente no texto. Nós estamos interpretando o texto, então nós não vamos falar sobre um monte de sentimento, mas ele fala basicamente duas coisas ali, né? Nós poderíamos falar sobre muitos sentimentos bons e maus, que justamente manifestam essa nossa relação com Deus, mas especialmente a nossa relação com as pessoas, com o próximo. Mas eu acredito, na verdade estou certo, que aqui o que está em foco aqui são dois sentimentos: humildade e altruísmo. Justamente em oposição ao que estava acontecendo no caso de algumas pessoas, talvez poucas pessoas, mas estava acontecendo. Pessoas que estavam agindo orgulhosamente e pessoas que estavam agindo egoisticamente. O texto nos diz isso. No versículo 3, olha só o que ele fala. Ele fala: nada façais por partidarismo, né? Ou por vanglória, mas façais por humildade. Humildade. Então, ter o mesmo sentimento aqui, na minha interpretação, ele está se referindo que todos tenham essa disposição de coração humilde, né? A humildade, ela facilita tantas coisas. É tão mais fácil viver, servir, se relacionar com as pessoas quando se tem humildade. Está em foco, portanto, a humildade, está em foco também o altruísmo, que é essa disposição de servir o outro, de atender o outro, né? E o contrário, a oposição de altruísmo é egoísmo. Então, a humildade e o altruísmo são esses dois sentimentos que ele está colocando aqui em foco, em análise, justamente para fazer oposição ao orgulho e ao egoísmo que estavam querendo ser semeados dentro da igreja através de algumas atitudes, correndo o risco a igreja de romper a sua unidade. Então Paulo disse: olha, tenha o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo de humildade. Muito embora seja o Rei da Glória, muito embora seja o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, a Ele foi dado todo o poder, toda a autoridade, mas Jesus Cristo diz: olha, aprendam de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Então, o exemplo de humildade, quem nos dá é o Senhor. Mateus 11, 28 e 30, esse texto você conhece, né? Então, o versículo 3, Paulo está dizendo, quando ele fala assim: olha, não façam nada por partidarismo ou por vanglória, quer dizer, ou por orgulho, mas façam por humildade. Ele está dizendo que as nossas ações, as ações dos crentes, devem ser norteadas por humildade. Então, é sentimento de humildade, e esse sentimento é o que norteia as ações dentro da igreja e fora da igreja, claro, também, né? E não ser norteada, conforme ele diz ali, por vanglória, por partidarismo. Quer dizer, quando alguém busca o seu próprio interesse, irmão, claro, se ele não está buscando o interesse comum, se ele não está unido, se ele não está nesse sentido, nesse espírito de uma só alma, quando ele visa o seu próprio interesse, ele divide. Imagine agora várias pessoas dentro da igreja buscando o seu próprio interesse, racha
A igreja perde, na prática, a unidade. Né? Então, as nossas ações, elas não devem ser levadas, e eu quero dizer para você, né, que em qualquer igreja acontece isso. Pessoas que agem no sentido de buscarem uma promoção, de buscarem uma exposição, de querer ser visto, de querer ser considerado. Né? E muitas vezes, nesse afã, nesse esforço, ele acaba fazendo força no sentido que não é o sentido que a igreja, de uma maneira geral, está fazendo. Então, ele começa a gerar esse partidarismo, essa divisão. Né? Então, eu tenho certeza que as nossas ações, elas não devem, de forma nenhuma, ter como motivo, a nossa motivação naquilo que fazemos, não deve estar no fato de nós querermos ser vistos, que era a motivação dos fariseus. Jesus os repreendia severamente, porque tudo o que eles faziam e que aparentemente era bom, na verdade tinha uma motivação ruim, que era o ser visto, ser reconhecido, né, pelos outros, né, ser valorizado, ser aplaudido. Quando existe esse orgulho, esse desejo de projeção, via de regra, isso causa, dentro de uma comunidade, divisão, contenda. É muito comum isso acontecer. Não deveria ser, mas acontece. Então, a nossa motivação daquilo que fazemos, do nosso trabalho, da nossa cooperação, não é para que eu possa ser visto. Por que você acha que, muitas vezes, dentro da igreja, alguém faz, né? Isso acontece às vezes. O camarada faz alguma coisa na igreja e ele quer que todos participem. Tudo bem, né? Vamos apoiar. Mas quando outra pessoa faz, ou contra a igreja faz, ele que sempre exige ou quer que todos o valorizem naquilo que ele faz, ele não valoriza, porque na realidade ele quer ser visto. Ele quer fazer a coisa e ele quer ter o direito lá, o direito autoral daquele evento, daquele ministério, daquela atividade. Né? Ele quer aparecer. E fatalmente isso gera, dentro da igreja, né, racha, divisão, partidarismo, porque o que está movendo essa pessoa não é a humildade. O que está movendo é a vanglória. Por isso que ele diz, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas faça por humildade. E se for com humildade, irmão, a coisa sempre dá certo. Né? A nossa motivação deve ser simplesmente a glória de Deus e a edificação da igreja. Essas duas coisas sempre. Aquilo que a gente faz na igreja deve objetivar a glória de Deus e deve objetivar a edificação dos outros. E ele diz mais, e para mim essa é a parte mais importante nesse texto, no versículo 3. Olha só o que ele diz na parte B do versículo 3. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Parece uma coisa contraditória, uma vez que a gente entende que todos somos iguais perante Deus, né? Como alguém pode considerar-se inferior aos outros? É no sentido de se considerar servo. Não é que eu tenha menos valor do que o outro. Mas assim, com relação aos outros, eu me considero servo. Então, de certa forma, o servo, na prática, né, o servo escravo, ele servia porque ele entendia que a sua posição era uma posição inferior e que os outros eram superiores a ele. Por isso ele servia. Paulo quer que nós tenhamos essa consideração com relação aos outros. Né? Sem essa consideração, sem eu me considerar os outros superiores a mim, fica impossível nós assumirmos a condição de servos, de ser servo um do outro. Mateus,
capítulo de número 20. Nós encontramos isso nos outros evangelhos também. Mas escolhi Mateus 20 e 25. 20 e 25. Então Jesus, chamando-os, disse: vocês sabem que os governadores dos povos, eles dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas não deve ser assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, aos olhos de quem? Aos olhos de Deus, no perfil de quem? No perfil do reino, não do mundo. Alguém quer se tornar grande no reino? Será esse que vos sirva. Então, o conceito, irmão, de servo, de certa forma, traz esse sentido de inferioridade, né? Porque quem serve, via de regra, é inferior, né? Os servidos são os superiores. Então, Paulo quer, em outras palavras, que nós tenhamos dentro de nós essa consideração com relação ao outro. Porque no momento que eu me considero superior aos outros, jamais eu vou poder ter uma atitude de servo com relação aos outros, porque eu me considero superior. Eu tenho meu nariz empinado, eu tenho mais valor do que o outro, eu tenho mais do que o outro, sou mais importante que o outro. Por que eu vou servir? E ele dá o exemplo. Jesus, na prática, ele dá o exemplo, sendo ele o Senhor, e ele toma os pés dos discípulos, ele lava os pés dos discípulos, eles não entendem, Pedro, a princípio, nem aceita, porque não era o trabalho de alguém que é superior. Mas no momento em que Jesus, ele lava, ele está dando demonstração do espírito de servo, de servir, né? Então, essa é a qualidade mais importante do servo, considerar aqueles a quem ele serve superiores a si mesmo. Paulo diz isso aos Filipenses, né? Considerando cada um os outros superiores a si mesmos. No versículo 4, ainda, Paulo diz assim, não tenha cada um em vista. Irmãos, até o versículo 3, nós estamos falando sobre humildade. Tá? Então, servir é um ato de humildade, considerar os outros superiores é ato de humildade. Muitas vezes, essa consideração essa consciência de eu me considerar inferior, é porque muitas vezes eu olho para uma pessoa que até seja mais simples, mais modesta, que não tenha, de repente, a mesma condição social que eu tenha, mais consciente das minhas fragilidades, dos meus erros, das minhas falhas, e olhar muitas vezes as qualidades do outro, isso me faz olhar para ele com olhos, né, entre aspas, de que como se fosse superior a mim, né? Especialmente quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós reconhecemos as nossas limitações, e quando nós olhamos para a qualidade dos outros. Porque se nós começar a olhar para o defeito dos outros, e eu olhar só para as minhas qualidades, muito provavelmente eu vou me considerar superior aos outros. Mas quando eu tenho consciência de quem eu sou, de quão pecador eu sou, de quanto eu preciso da misericórdia de Deus, e eu olho para as qualidades do outro, é mais fácil eu ver o outro como superior a mim. E isso me facilita, né, nessa atitude de servir, de ser servo. No versículo 4, então, isso é humildade. No versículo 4, ele vai falar, então, agora sobre o altruísmo. O que é uma pessoa altruísta? É uma pessoa que se entrega, que visa o bem do outro, né? Que se dá pelo outro, que tem desejo de ver o outro bem, de fazer o bem para o outro, de ajudar o outro. Né? Isso é altruísmo. Então, Paulo diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, versículo 4, senão também cada qual o que é dos outros.
Paulo não está dizendo que nós temos que nos ocupar ou nos preocupar só com o que é dos outros. Não teria sentido, né, irmão? Ele está falando que assim como eu me ocupo, assim como eu me preocupo, assim como eu estou, assim como eu penso, né, nas minhas coisas, nos meus problemas, nas minhas necessidades, eu deveria atentar também para a necessidade dos outros, né? Então, nós não devemos pensar exclusivamente em nós. Isso, o que é? Alguém que pensa em si só. Isso é egoísmo. Você lembra que eu falei que o altruísmo ele faz oposição ao egoísmo e a humildade faz oposição ao orgulho? Paulo está tratando dessas duas situações. Havia orgulho dentro da igreja e havia egoísmo por parte de algumas pessoas. Então, Paulo diz assim, olha, façam por humildade e considere-se os outros superiores e preocupe-se com os outros. Não preocupe só com as tuas coisas, né? Não gaste, não se esforce somente por aquilo que é seu. Não esteja preocupado somente com a sua vida. Procure também estar olhando para a necessidade das outras pessoas que estão ao nosso lado. Nós não devemos nos ocupar exclusivamente com nós, né? Então, como seria bom se nós buscássemos não somente o nosso próprio interesse. Nós poderíamos falar muito sobre isso, né? Então, a pessoa egoísta é aquela que busca o seu próprio interesse. Tudo que ela busca fazer, ela tem como interesse a sua necessidade, o seu ganho, a sua vantagem, né? Mas quando eu me disponho a abrir parte da minha vida, do meu tempo, do meu talento, para investir no sentido de auxiliar alguém, de socorrer alguém, de ajudar alguém, então isso é uma característica e é uma qualidade da igreja. Talvez o exemplo mais sábio que a gente encontra na Bíblia como metáfora da igreja, como figura da igreja, é o corpo. Paulo, ele fala sobre as funções de cada membro, essa coisa toda, né? A figura do corpo humano como figura da igreja é exemplar, é maravilhoso. Mas nesse sentido também, porque a gente percebe que as atividades da mão, elas não visam exclusivamente o bem-estar da mão, mas a mão, ela é usada no corpo para ajudar outra parte do corpo, e vice-versa. Outras partes do corpo são também usadas no sentido de favorecer. Então, cada parte, ela visa não propriamente o seu bem-estar, o membro local, mas ele trabalha no sentido de que todas as partes do corpo sejam favorecidas, sejam edificadas, né? E assim deveria ser nós. É claro, irmãos, que isso aqui é Bíblia, né? E quando a gente começa a pensar bastante, refletir bastante na palavra de Deus, do sentido da palavra de Deus, a gente começa fatalmente, cada um de nós, a gente, né, e ajudados por Deus, né, a gente começa a enxergar que muitas vezes a gente está longe, ou está um pouco longe daquilo que a palavra de Deus nos recomenda. Mas nós estamos falando de igreja, né? Nós não estamos falando de amontoado de gente, nós não estamos falando de clube, nós não estamos falando de denominação, nós estamos falando de igreja. Igreja, né, para explicar o que é a igreja e como a igreja deve agir, como a igreja deve interagir, né, como a igreja deve viver, a palavra de Deus nos recomenda, né? Então, nos serve como um direcionamento, né, e até mesmo para a gente refletir individualmente, né? Cada um deve assumir consigo mesmo essa responsabilidade, pelo menos refletir se nós temos efetivamente na igreja, temos tido uma atitude de humildade, uma atitude
de cooperação ou se nós temos buscado tão somente o nosso próprio interesse, né? Numa época em que muitas pessoas, acho que não é, mesmo que nós não defendemos isso e nem falamos dessa forma, né? Mas hoje, muitos lugares onde as pessoas vão exclusivamente para a igreja com um único objetivo de serem satisfeitos numa necessidade específica, né? E muitas vezes a igreja proporciona essa atmosfera de mercado, né? De troca, né? De troca, onde as pessoas vão simplesmente para, ou boa parte delas, para cumprirem um desejo, satisfazerem um desejo, né? Alcançarem alguma coisa que desejam, que querem, né? Não com o propósito de ser corpo, de cooperar, de servir. Isso é igreja. Amém, amados? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre isso, para reforçar, né, isso que a gente falou hoje. Paulo ele traz muito sabiamente, como exemplo de humildade, como exemplo de altruísmo, de se dar pelos outros, de não ver simplesmente o seu interesse, mas o interesse dos outros. Ele vai usar como Jesus, né? Jesus que ele manifesta essas duas grandes qualidades, a humildade, né, e esse empenho em se dar pelos outros, em se desgastar pelos outros. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, entregamos a Tua palavra. Senhor, nós somos a Tua igreja, ou antes fazemos parte da Tua igreja. Que o Senhor nos conceda, através do Teu Espírito Santo, a condição de vivermos, de vivenciarmos a Tua palavra a nosso coração recomendada nesta noite. Nos ajuda, Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis, e muitas vezes, Deus, a nossa própria vida nos instiga a nos ocuparmos demasiadamente com nós mesmos, visando o nosso próprio interesse, os nossos objetivos, como diria alguém, a olharmos para o nosso próprio umbigo e esquecermos dos outros, da necessidade dos outros, da carência dos outros. Ajuda-nos, ó Deus, em nome do Senhor, a sermos uma comunidade que some força, sempre voltados para o mesmo objetivo, para o mesmo alvo, qual seja a glória do Teu nome, Senhor, glorificar o Senhor e edificarmos uns aos outros. Pedimos a Tua bênção sobre cada vida que aqui está. Te pedimos, ó Deus, o Teu poder, a Tua unção sobre nós. Acima de tudo, que o Senhor nos faça viver aquilo que Tu queres que sejamos, aquilo que programaste, projetaste para nós, de tal maneira, Senhor, que possamos ser luz para o mundo, que possamos ser sal na terra, Senhor, que aprendamos a nos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, que venhamos a nos considerar não superiores aos outros, mas que possamos ver os outros superiores a nós, e assim isso nos favoreça a sermos servos. Em nome de Jesus Cristo, leva-nos debaixo da Tua paz e da Tua graça, nós oramos. Amém? E glórias a Deus. Deus abençoe, meu querido. Vá na paz do Senhor.